Olá. A lei da ficha limpa nasceu da mobilização popular e, desde que foi sancionada, tem barrado a candidatura de pessoas que têm condenações em segunda instância. Mas existe uma brecha que pode permitir essa participação. A campanha eleitoral começou. Os brasileiros já estão sendo bombardeados de informações nas ruas, na TV, rádio e internet. Os candidatos disputam espaço e defendem suas propostas. Mas, na opinião do eleitor, tem um requisito que é unanimidade para quem está na disputa. Honestidade, né? Que não está tendo hoje de nenhum candidato. Honestidade, né? O Brasil falta honestidade. E foi da necessidade de aumentar o quadro de políticos honestos que nasceu a Lei da Ficha Limpa. Criada em 2010, de um projeto de iniciativa popular, reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas. Passou a valer a partir de 2012 e trouxe várias alterações à lei das inelegibilidades, como impedir que uma pessoa condenada a partir da segunda instância possa disputar eleições. O princípio da lei é o princípio de evitar que pessoas que tenham condenações por problemas graves, como improbidade administrativa, desvio de recursos públicos, permaneçam em cargo público, gerindo recursos públicos da população. Na primeira eleição, em que ela foi testada, já afastou mais de 1.000 candidatos que tinham problema, tinham condenações e que não poderiam ser candidatos, estavam inelegíveis. Mas existe uma brecha na lei da ficha limpa. O candidato que está sendo julgado pode conseguir uma liminar para suspender a inelegibilidade, o que só é possível caso já tenha entrado com um recurso e o Superior Tribunal de Justiça decida que é aceitável. Mas isso gera uma consequência. Quando ele pede essa liminar para ele poder ser candidato, ele dispara um gatilho de que o processo se torna um processo com tramitação de urgência, com celeridade. Então isso provoca que aquele processo terá uma tramitação rápida e ele pode vir a ter o julgamento desse processo no Tribunal Superior com muito mais rapidez. E aí ele pode ter uma condenação que será definitiva. Então, quando ele faz esse pedido, ele tem que ter muita certeza de que ele vai ter um bom resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para concluir o julgamento dos registros das candidaturas. Mas, para o especialista em direito eleitoral, a análise dos processos deste ano deve ser ainda mais demorada. O prazo mudou de 3 para apenas 1 mês e meio. O prazo foi muito apertado e já aconteciam atrasos antes. Então a tendência hoje é que os atrasos sejam ainda maiores. Não que sejam 3 anos, mas nada disso, mas que esse prazo de alguns registros mais complicados demorem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para serem resolvidos, com certeza isso vai acontecer. O Senado analisa projeto que obriga os cartórios a aceitar pagamentos em cartão e prevê um limite de tempo para espera na fila. De engraxate a camelôs. Hoje, todo mundo aceita pagamento com cartões de débito e de crédito. Mas no universo dos cartórios não é bem assim. Como não existe uma lei garantindo essa opção, em muitos locais, principalmente nas cidades de interior, o pagamento só pode ser feito em dinheiro. É que as taxas são tabeladas, por isso os cartórios não podem conceder descontos e nem embutir no valor dos serviços as taxas que pagariam as operadoras. Quando um cartório presta um serviço ao usuário e vai receber o valor da taxa, se ele optar por receber com cartão de crédito, seja na função crédito ou na função débito, ele tem um custo por esse serviço. E ele, cartório, diferentemente de todos os outros prestadores de serviço, hoje ele não pode repassar esse custo adicional ao usuário. Isso acaba restringindo o uso do cartão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autoriza o pagamento com cartões. E nesse cartório em Brasília, as maquininhas já são utilizadas há bastante tempo. Desde 2014 até então, a gente vem utilizando a tecnologia do pagamento do cartão de débito e crédito. O intuito do cartório em oferecer esse serviço é realmente facilitar para a população. Então, o que facilitar para a população, a gente faz com todo prazer. Um excelente serviço, né? Primeiro que você
você tinha que sempre passar no banco para poder sacar dinheiro e trazer em espécie, né? E também pelo risco que você corria de ser roubado, né? Por estar transportando valores em espécie. Cartão vale muito a pena, porque não tem que andar com tanto dinheiro, né? Para pagar um serviço que eu nem sei qual o valor que vai ser. Um projeto de lei que tramita no Senado determina aos cartórios aceitar pagamentos com cartão. A proposta prevê também que seja repassado ao consumidor os custos com os serviços das operadoras. Naturalmente, o projeto toma o cuidado de a própria Corregedoria fiscalizar, para que o repasse seja exatamente dos custos adicionais que são gerados pelo uso do cartão de crédito. Quem vai pagar a conta não gostou da novidade. Aí não. Eu já vou pagar, ainda pagar a taxa para a administradora do cartão, não. Esse custo não pode ser transferido para o consumidor. Eu acho que os cartórios e todas as entidades que usam o cartão têm que negociar com as instituições financeiras a redução desta taxa. O projeto estabelece também um limite de espera na fila e para os procedimentos. Caberá aos tribunais de justiça estabelecer o tempo máximo para que a pessoa seja atendida. Sem sombra de dúvidas, isso é uma grande preocupação dos cartórios, uma grande preocupação dos tabeliães e registradores de diminuir o tempo de fila. Então, sem sombra de dúvida, todos os dias nós trabalhamos para que isso não ocorra. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não tem relator. O óleo de cozinha também pode ser reciclado. Isso muita gente já sabe. O que falta é a regulamentação desse processo. Um projeto em análise no Senado inclui esse produto do nosso dia a dia na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quase sempre o óleo usado nas frituras vai parar no ralo da pia. Pode parecer que não, mas isso traz consequências. Entope as instalações sanitárias, a rede de esgotos e contamina o solo e os rios. Segundo os ambientalistas, 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Hoje, menos de 10% do óleo vegetal usado no país é descartado de forma correta. É que não existe um regulamento específico para a destinação desse tipo de resíduo. O que existem são iniciativas isoladas de empresas de saneamento, órgãos ambientais ou da sociedade civil. Este shopping em Brasília fez parceria com uma empresa de reciclagem. O shopping recebe o óleo usado e a empresa reaproveita o material para fazer detergente. Para estimular o descarte correto, a cada 2 litros de óleo usado, quem entrega recebe um detergente de meio litro. Conceição vem aqui pelo menos uma vez por mês entregar o óleo que ela já usou. A gente tem aquela consciência de que você não pode jogar por exemplo, dentro da pia, né? Você não pode jogar em qualquer lugar, você não pode colocar num recipiente e jogar em qualquer canto, né? Então eu tinha essa preocupação do que fazer com óleo. E para mim foi muito gratificante quando eu fiquei sabendo que aqui eles tinham esse posto de troca e que para mim dá lucro porque eu ganho detergente e eu utilizo na minha cozinha. A receptividade, para surpresa geral, ela foi excelente. Do final do ano próximo passado, quando nós implantamos esta ação, para hoje, mais de 200 litros de óleo deixaram de ser descartados no meio ambiente para uma destinação correta. Um projeto em debate no Senado quer aumentar a responsabilidade das indústrias nesse processo. O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e outras gorduras de uso culinário na lista de produtos do Sistema de Logística Reversa, que é, na prática, a volta de materiais já utilizados para a cadeia produtiva. O descarte correto do óleo de cozinha deve ser feito da seguinte forma: primeiro, espere o óleo esfriar. Só então despeje o líquido em uma garrafa com a ajuda de um funil. Tampe o recipiente para evitar mau cheiro e insetos. Limpe a panela e o funil com um guardanapo e descarte no lixo orgânico. Por último, leve a garrafa cheia a um local apropriado de descarte. Eu fico feliz em saber que eu estou contribuindo, que essa quantidade toda de óleo não está indo para o esgoto, entendeu? E que, de uma certa maneira, ela está sendo útil para alguma coisa.
A matéria está pronta para ser votada na Comissão do Meio Ambiente, que tem decisão terminativa sobre o projeto. Assim, se for aprovada na comissão, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que um requerimento peça sua votação em plenário. Minas Gerais tem o segundo maior eleitorado do país. São mais de 15 milhões e 700 mil eleitores. Apesar de estar na vice-liderança do ranking do número de eleitores, Minas Gerais tem a cidade com o menor eleitorado brasileiro. Em Serra da Saudade, 941 pessoas vão votar em outubro. Conheça os candidatos ao Senado que disputam a preferência dos eleitores mineiros. Minas Gerais. Ana Alves tem 39 anos e é jardineira na cidade de Itaúna, região centro-oeste do estado. Disputa pela primeira vez uma eleição para o Senado. Bispo Damasceno tem 54 anos. É fundador da comunidade evangélica Terra Santa e do Conselho dos Evangélicos de Minas Gerais. Coronel Lacerda tem 64 anos. Como policial militar, atuou em várias cidades de Minas Gerais. Aposentou-se como tenente-coronel. Dilma Rousseff tem 70 anos e é economista. Foi ministra das Minas e Energia, ministra da Casa Civil e presidente da República eleita em 2010. Dines Pinheiro tem 51 anos. Já exerceu 5 mandatos de deputado estadual e foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Duda Salabert tem 37 anos. Militante dos movimentos pela igualdade de gênero, é a primeira candidata transexual a disputar uma vaga para o Senado. Edson André tem 51 anos e é mineiro de Belo Horizonte. Gestor público, já foi conselheiro tutelar. Fábio Xerém tem 49 anos e é formado em engenharia civil. Está exercendo o segundo mandato de deputado estadual. Jornalista Carlos Viana tem 55 anos. Atualmente apresenta programas de televisão e de rádio em Minas Gerais. Cacá Menezes tem 39 anos. Servidor público municipal, foi secretário de esportes na cidade de Contagem. Miguel Correia tem 40 anos. É graduado em administração e em história. Foi vereador e secretário de Estado. Atualmente é deputado federal. Professor Túlio Lopes tem 36 anos. Formado em História, com mestrado em Educação, já foi professor em várias escolas do estado. Rodrigo Pacheco tem 41 anos e é advogado. Desde 2004, é deputado federal. Foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Rodrigo Paiva tem 54 anos. É engenheiro civil com mestrado nos Estados Unidos. Foi vice-presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Vanessa Portugal Barbosa tem 48 anos e é graduada em Biologia. É professora da Rede Municipal de Belo Horizonte. Foi diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Quase a metade dos eleitores de toda a região norte está no Pará. O estado tem 5.429.000 eleitores. Conheça agora os candidatos ao Senado dos paraenses. Pará. Anivaldo Vale tem 73 anos, servidor público aposentado, já foi membro do Conselho Monetário Nacional e vice-prefeito. Benedita do Amaral tem 64 anos, professora da rede municipal, é coordenadora distrital do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará. Eleri Bogo tem 36 anos e é especialista em gestão financeira. Empresário e contador, é credenciado como instrutor da ONU em empreendedorismo. Coronel Osmar tem 53 anos e é formado em engenharia. Coronel da Polícia Militar, já foi secretário de saneamento. Flecha Ribeiro tem 73 anos e é formado em engenharia civil. Já foi professor universitário, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Hoje é senador. Francisco Alves tem 56 anos e é servidor público estadual. Concorre ao cargo pela primeira vez.
Ibanez Taveira tem 49 anos e é formado em administração, filosofia e teologia. É pastor e concorre ao cargo pela primeira vez. Jader Barbalho tem 73 anos e é formado em direito. Hoje, senador, já foi vereador, deputado estadual e federal, governador e ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário. Jarbas Vasconcelos tem 51 anos e é formado em Direito. Advogado, é conselheiro federal da OAB. Mário Couto tem 72 anos e é formado em Administração. Já foi deputado estadual e senador. Prado Sá tem 61 anos e é formado em Direito. Advogado, já foi candidato a deputado federal. Gerson Dourão tem 40 anos e é formado em Pedagogia e Matemática. Atualmente vereador, foi professor e membro do Conselho Municipal de Educação. Sidney Rosa tem 62 anos e atualmente é deputado estadual. Professor rural e empresário, já foi prefeito e secretário especial de Estado de Desenvolvimento Econômico. Úrsula Vidal tem 46 anos e é formada em jornalismo. Locutora de rádio desde os 15 anos, foi candidata a prefeita de Belém nas últimas eleições. Vlad tem 54 anos. Está exercendo o 4º mandato de deputado federal. Também é radialista e apresentador de TV. Xaropinho do Povo tem 51 anos. É jornalista, blogueiro e publicitário há 30 anos. Disputa sua primeira eleição. Zé Geraldo tem 56 anos, já foi deputado estadual. Atualmente, exerce o 3º mandato como deputado federal. Zequinha Marinho tem 59 anos e é formado em Pedagogia. Já foi deputado estadual e deputado federal. Atualmente, é vice-governador do estado. Nossa entrevistada de hoje é a doutora em Direito Ludmila Correia. Ela conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o direito de pessoas com transtorno mental. Professora, eu queria agradecer sua presença aqui conosco nos estúdios e conforme a gente se preparava para a gravação, antes da gente começar, já deu para sentir que esse tema é polêmico, ele está envolvido com outros temas igualmente polêmicos. Nós vamos falar de direito quando você é um cidadão que sofre de loucura, que eu já nem sei se é mais assim que se fala, porque nós temos um estatuto estabelecido desde 2015, não é? Que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que traz uma série de conceitos atuais, contemporâneos, e que, estranhamente, no país eles já estão em forma de lei, mas eles ainda não estão consolidados no exercício e aplicação dessas leis. Então, agora a gente faz um programa com uma pessoa que é pesquisadora do direito achado na rua, num caminho oposto. Parece uma contradição que o país tem há 3 anos uma legislação importante para esse recorte da população e, no entanto, a rua ainda não faz valer, não puxa o exercício dessa prática, não consolida essa prática. Então, só isso eu já acho intrigante e eu começo a nossa entrevista por aí. Tá bem, ótimo. Então, Tânia, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer um tema que é bem visibilizado, que está relacionado à loucura e às pessoas que têm um transtorno mental. E é importante quando você traz a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque mesmo que a gente entenda, sendo uma lei de 2015, que ela ainda não está sendo implementada como deveria, a rua é que fez com que essa lei estivesse vigendo. Por que eu trago isso? Porque se a gente for observar os movimentos que impulsionaram a aprovação tanto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2006, mas que o Brasil assimilou através de uma emenda à Constituição em 2009, e por isso teve que reformular toda a sua legislação infraconstitucional para o novo conceito e paradigma que essa nova convenção traz, é que a gente tem uma lei brasileira de inclusão. E essa convenção, ou da convenção, participaram vários movimentos de pessoas com deficiência e de pessoas com transtornos mentais. Então, qual é a dificuldade agora de
consolidar o uso dessa lei, a aplicação dela, né? Então, muitas das ferramentas, vamos dizer assim, que estão na lei, muitos dos dispositivos, também precisa que tenha um aparato do Estado para aplicá-las. Então, a gente vai ter uma série de medidas que precisam ser adotadas tanto pelo Poder Executivo, pelo próprio Legislativo, nos municípios e estados, que é onde as pessoas vivem, né, onde a vida acontece, mas, sobretudo, também pelo sistema de justiça. Se a gente entende que a incapacidade, né, não existe mais, já está lá declarada que as pessoas com transtorno mental também são consideradas capazes, que podem exercer seus direitos civis e políticos, dentre outros, não é mais possível que a gente tenha a interdição civil no Brasil como regra. Então, é preciso observar como o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, em vários desses estados, estão atuando para, por exemplo, revisar todos esses processos que interditou pessoas. Agora, só de ouvir, a gente começa a ouvir essa explicação do que o Estatuto trouxe, de entendimento do que é incapacidade de um cidadão. Eu penso aqui, eu tenho entrevistado outros pesquisadores dessa linha de direito, o direito achado na rua. E ouvi já de entrevistado, em outras palavras, a seguinte ideia: conforme você vai diminuindo em poder aquisitivo, você também diminui na sua possibilidade de exercício da cidadania, né? Então, até chegar ao ponto que quando você faz parte da população carcerária, você está num estágio de não ser ouvido, de não ter acesso, um estágio muito pesado, crítico. O que acontece, então, quando você ultrapassa essa linha e chega na incapacidade, não sei, chamam aqui de loucura, não é? Mais vulnerável que isso. Então, como é que o Estado muda o jeito de tratar e não dá condição da sociedade a participar do suporte que essa pessoa tem que ter? Porque quando a gente vê, por exemplo, a internação no Brasil não acontece mais. Mas aí o que a família do louco faz? Isso é uma coisa que a gente escuta. Então, eu pergunto aqui, o que você acha dessa argumentação? Poxa, como é que o Estado vai deixar isso na mão de uma família que não tem um técnico, não tem um psicólogo, não tem... Como é que ela vai arcar com isso, né? Então, bem importante isso, porque vale a pena primeiro registrar, como você trouxe, a questão da desigualdade social. A loucura, ela não é própria só das pessoas pobres, embora a gente tenha cada vez mais uma parcela maior da população pobre no Brasil que tem apresentado mais sofrimento mental. Então, eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu atrelei a condição financeira numa observação geral de que essa equipe da pesquisa faz. E de outra, porque quando você tem uma família que tem recurso, mesmo que o Estado te deixe na mão, você arca. Como a gente vê a classe média, da classe média para cima fazer com a educação, com a segurança, abre mão do serviço do Estado e dá um jeito de resolver. Mas se você não tem essa possibilidade, aí é dramático, né? E por isso que a gente, por exemplo, tem pesquisas mais recentes, a partir do IBGE, né, do censo de 2010, que traz que quase 82% das pessoas que apresentam transtornos mentais no Brasil são pessoas pobres. Então, esse é um dado importante para entender também o quanto a loucura ela foi aprisionada, e ainda é, se a gente for pensar o Brasil hoje, por instrumentos do Estado repressivos. E o hospital psiquiátrico, o manicômio, é um deles. É importante trazer esse resgate histórico, Tânia, para a gente entender por que a loucura ela foi aprisionada. Quando a gente observa, desde a década de 70 no Brasil, os movimentos como o movimento antimanicomial, que passou a lutar em prol dos direitos dessa população, né, do grupo das pessoas com transtornos mentais, o que foi denunciado à época era uma série de maltratos, violações de direitos dessas pessoas dentro dos manicômios. Exemplo do caso de Barbacena, que é um caso bastante emblemático e que ali tinham pessoas que não tinham necessariamente um transtorno mental, que eram pessoas que tinham faziam parte de uma classe social mais pobre, ou mulheres que, por determinados comportamentos considerados desviantes, eram colocadas nessa instituição, como em vários hospitais ainda no Brasil. Então, o modelo manicomial que foi, vamos dizer assim, discutido naquela época pelo movimento da luta antimanicomial, fez com que esse mesmo movimento, junto com as pessoas com transtornos mentais e seus familiares, passassem a ter uma outra proposta de cuidado. Que proposta é essa? Que o cuidado tem que ser em liberdade. Se o sistema de produção capitalista, que é o que a gente vive, segrega
pessoas que não fazem parte desse modo de produção, porque as consideram incapazes de produzir. Então, esse modelo, ele está relacionado às relações de opressão. E que aí a gente vai observar no Brasil também as relações de gênero e também as questões raciais. Então, se a gente fizer um retrato dessas instituições, a maioria das pessoas que estão ali tem um corte de classe, um corte de raça também, e é por isso que os serviços substitutivos ao manicômio foram criados, sobretudo a partir da Lei de Reforma Psiquiátrica no Brasil. Bom, a nossa entrevista tem tempo curto e o tema é muito complexo. Nós estamos com 2 minutos, então eu queria, nesse fechamento, entender... Desculpa te pedir de ser tão sucinta. Quais são os principais desafios? O que é que a gente tem que transformar e qual é o horizonte de esperança para essa transformação, né? Todas as políticas de saúde mental que foram construídas a partir do movimento da luta antimanicomial, de forma participativa e democrática, dentro de uma série de diretrizes que esse próprio movimento construiu, tem sido desconfigurada por uma coordenação de saúde mental atual, que tem trazido de novo o manicômio como o lugar de cuidado. Por que é importante dizer isso hoje, Tânia? Porque há 2 semanas a gente tem novas portarias no âmbito do Ministério da Saúde que realocam dinheiro para a internação em hospital psiquiátrico e não para os serviços substitutivos, que são aqueles que foram criados para ter o cuidado em liberdade. O Centro de Atenção Psicossocial, dentre outros, são muitos no Brasil hoje. E o que a gente está vendo é um sucateamento desses serviços e um direcionamento do dinheiro público para os hospitais psiquiátricos. O que aconteceu na década de 70, conhecida como indústria da loucura, pode mais uma vez voltar. E isso tem a ver com o quê? Com os donos de hospitais psiquiátricos, com uma Associação Brasileira de Psiquiatria que tem interesse, porque também tem interesse nesse mercado de internação psiquiátrica, como as comunidades terapêuticas e, além disso, uma indústria farmacêutica que medicaliza cada vez mais, que traz uma série de remédios psicotrópicos e que vai alimentar toda essa cadeia aí de internação psiquiátrica. Então, os desafios hoje, além da política de saúde mental, que está sendo gradativamente, tem sofrido retrocessos, a gente também tem um desafio que é cultural, de como é que a sociedade vai precisar olhar a pessoa com transtorno mental sob uma outra lente, né? Uma lente da garantia de direitos, de cidadania e não mais do estigma, porque se um dia o louco ou a louca foi considerado incapaz e perigoso, isso aí é de um momento específico e que algumas ciências, como a psiquiatria, é que trouxeram esse discurso. Então, a gente está partindo para um direito que é achado na rua e na luta antimanicomial para entender esses sujeitos também como sujeitos de direitos. E assim a gente termina o tempo da nossa entrevista. Eu agradeço profundamente sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.